Fala, meus amigos, tudo bem com vocês? Para que a gente está aqui hoje, tá? Hoje é dia de Grêmio e Extra, que o Grêmio não faça fiasco, mas não é para isso não, tá? O senhor Pedro Ernesto Denardim, grande narrador, histórico narrador da Rádio Gaúcha, apresentador de sala de redação, ele soltou um vídeo ontem que eu fiquei um pouco encucado e eu quero conversar com vocês sobre. Ele defende que o Grêmio não deveria tentar comprar o Arthur da Juventus. Ele defende que o Grêmio, em outras palavras, ele fala não precisa do Arthur, tá? Não precisa do Arthur. E por que eu trago esse assunto para a gente conversar? Porque eu fico surpreso com uma espécie de rejeição que o Arthur tem com grande parte do torcedor gremista, tá? Daí a gente vai ver o vídeo da opinião do Pedro, vai ver o que o Pedro fala e vai conversar um pouco em cima dele, que eu achei esse assunto um tanto quanto curioso, tá bom? Vamos lá. Primeiro, a vinheta. Meus amigos, vocês que já estão deste lado aí, quero pedir encarecidamente para vocês, antes da gente abrir essa discussão sobre a fala do Pedro Ernesto sobre o Arthur, likezinho no vídeo, tá? Te inscreve no canal. Se tu não for inscrito, ajuda aí, né? Vem porque tem live aqui todo dia, tem pós-jogo, tem vídeos como esse que a gente analisa algumas opiniões, digamos, polêmicas por aí. Tem informação, tem de tudo aqui, tá? Tem corte de live que a gente larga, então ajuda a gente aí, se inscreve. Hype para chegar num público ainda maior, tem a opção do hype ali. E eu quero muito a tua opinião sobre esse assunto, que eu quero ver o termômetro Arthur com o torcedor, tá? Quero ver o termômetro Arthur, tá bom? E vamos lá, cara. Ontem o Pedro Ernesto, ontem ou anteontem, não vou lembrar o dia exato, mas eu vi ontem, falou que o Grêmio não deve comprar o Arthur da Juventus, que o Arthur não dá uma assistência, o Arthur não sabe chutar no gol, o Arthur isso, o Arthur aquilo. Falou bastante sobre o Arthur. E eu já vou exibir o videozinho, tá? Já vou exibir o videozinho do Pedro falando isso, mas me chama a atenção a rejeição que o Arthur tem com parte do torcedor gremista aqui. E eu digo isso porque nas lives que eu faço neste canal, quando a gente entra no assunto Arthur, tem muita gente que se manifesta contrário, dizendo que o Arthur tem que ir embora, adjetivam o Arthur de vários adjetivos que eu não vou repetir aqui, que seria deselegante. Mas a gente vai conversar disso daqui a pouco. Primeiro vamos ver o videozinho do Pedro. Vejo a situação do Grêmio muito complicada. O time do Grêmio tem alguns bons jogadores. O técnico promoveu alguns jogadores que deram mais qualidade ao time, como o Pedro Gabriel, como os dois zagueiros. E outros que ele deixou de utilizar, como por exemplo o Gabriel Mack, que ele coloca no meio, ele começa a jogar bem, ele já passa para a ponta. Parece que é um castigo, assim, naquela da Lei Guerrinha, né? Tá jogando bem? Então sai. O time do Grêmio parece um bando de jogadores, nada mais do que isso. Nada mais do que isso. E tem um jogador que me chama a atenção por tudo aquilo que ele não está fazendo, apesar de ser um grande jogador. O Arthur. Ou vocês lembram de alguma assistência que o Arthur deu para o centroavante do Grêmio, ou algum atacante marcar gol? Ou algum gol que ele fez? No Grenal, por exemplo, o Mercado entregou uma bola para ele não sabe chutar, ele chutou por cima, um chute completamente terrível. Ou seja, um jogador que custa uma fortuna e que não está dando resultado para o Grêmio. Já sei, agora no meio do ano, a Juventus quer 6, 7 milhões de euros, então que fique com o jogador. O Grêmio não tem dinheiro para pagar mais 2 milhões de salário, que, convenhamos, é uma carga muito forte para o Grêmio. Então, sai Arthur, tá? Então, galera, vamos lá. Vamos lá. Eu discordo completamente, tá? Assim, a gente, com todo respeito ao Pedro Ernesto, é um narrador histórico, assim, ó, lendário quase, aqui eu não sei se não é o maior da história do Rio Grande do Sul. Todo respeito à carreira do Pedro, à figura do Pedro, tá? Isso não tira. Mas eu costumo discordar de muita coisa que o Pedro Ernesto fala, tá? Das opiniões, eu acho que eu e ele temos visões de futebol diferentes. Tá? E não estou dizendo que eu estou certo, tá, gente? Ele pode estar certo, pode estar errado. Só é a minha visão que discorda da dele. Eu discordo mais uma vez sobre o Arthur. Tá? Mas eu já vou chegar lá, vou dar minha opinião. Que nem eu falei antes, me chama muito a atenção, cara, porque tem muita gente que concorda com o Pedro, tá? Da torcida do Grêmio, óbvio. Tem muita gente que concorda com o Pedro da torcida do Grêmio, cara, que não gosta do Arthur, que acha isso, o Arthur aquilo e tal. Reclama da condição física do Arthur, aí eu entro junto, tá? Reclama que o Arthur é isso, que o Arthur é aquilo, que o Arthur tem que ir embora, que o Arthur é caro, que o Arthur não é bom jogador, que o Arthur é refúgio da Europa, que isso, que aquilo. Vamos lá, gente. Agora eu quero dar a minha opinião, mas eu quero muito ouvir vocês, tá? Eu quero ver esse termômetro em vídeo, porque na live, cara, tem uma porcentagem dos meus espectadores aqui das minhas lives que estão nessa daí. Eu quero ouvir vocês aqui embaixo, tá?
A minha visão sobre isso, que nem eu disse, cara, maior respeito ao Pedro, mas eu discordo completamente. Acho que o Arthur nem substituto tem nesse time do Grêmio hoje, porque vamos lá. O substituto do Arthur hoje, em tese, seria o Juan Inácio Nardoni. Convenhamos, eu e vocês aqui, não jogou nada. Não jogou absolutamente nada desde que chegou. Vamos para o mundo hipotético que o Grêmio não se esforce e perca o Arthur para a Juventus. Tá, mundo hipotético aqui. Quem que vai jogar de segundo volante? O Nardoni, que não fez nada até agora? O Pedro não respondeu isso no vídeo, tá? Na verdade, ele responde. Ele disse que o Grêmio deveria colocar o Gabriel Mack, tá? Mas não é nem a mesma posição. O Gabriel Mack no meio, o Arthur saiu, o Nardoni é o segundo volante, acredito eu. Porque se não for o Nardoni, vai jogar quem? O Noriega é primeiro volante, o Dodi é primeiro volante. E pelo amor de Deus, se o Dodi voltar a ser titular, eu vou bater com a minha cara, eu vou enfiar minha cabeça na privada da descarga. Todo respeito ao Dodi, foi muito importante ano passado. Mas se a gente não quer ficar lá embaixo toda hora, não dá pra ser o Dodi. O Thiaguinho seria uma opção. Mas tá claro para mim que com essa comissão técnica, com este treinador, que o Grêmio não vai mandar embora, já saliento aqui para vocês sua informação, o Thiaguinho não vai jogar. Então quem jogaria, quem supriria a ausência do Arthur? A gente tem alguém melhor para jogar ali? Não tem, tá? Não tem. Sim, o Arthur tem uma precariedade na sua condição física. Um cara de 29 anos que acaba o jogo assim, parece estar exaurido, que não consegue jogar jogos em sequência, tem uma deficiência na finalização. O Arthur, muita gente diz que o Arthur chuta fofo, mas sem o Arthur no time do Grêmio, o time do Grêmio é quase um time daquelas corridas de 100 metros rasos. O Grêmio sai lá de trás e parece que, ao invés de fazer gol, o objetivo é chegar na área do adversário o mais rápido possível, assim, ó, do jeito que for. A bola não para em lugar nenhum, é todo mundo correndo desesperado, sem pensar uma jogada, sem pensar nada. Muita gente também reclama do Arthur, que ele segura a jogada, ele olha para o lado, ele isso, ele aquilo, ele alisa, ele passa o pé em cima da bola, ele não sei mais o que, muita gente reclama disso. O que a gente chama de cadenciar o jogo. Sem o Arthur a gente não tem esse atleta, e sim, o Arthur é um jogador caro, 2 milhões é muito de salário, 6,5 milhões é um... Vocês ouviram o meu cachorro brabo aí? 6,5 milhões é um valor importante, mas o Grêmio pagou isso no TT, que não tem jogado absolutamente nada. Nada. Tá. Então, assim, ó, de verdade, gente, a minha visão, com tudo de novo, salientando respeito ao Pedro Neto, ele tem direito à opinião dele, assim como tenho a minha. Cara, se tá ruim com o Arthur, é pior sem o Arthur, tá? Tá ruim com o Arthur, é pior sem o Arthur. Se o Grêmio tá nessa draga que não consegue vencer a Chape, o Remo, o Bragantino, o time horrível do Internacional, o Montevidéu City Torque, que é um... Não sei como vai ser o resultado com o Riestra, tá? Mas sem o Arthur seria pior, mas eu quero muito a tua opinião sobre isso. Para mim ver o termômetro da opiniões em vídeo, não só a galera que costuma estar na minha live, o meu público. Tá? Deixa aí que eu quero fazer essa medição. Se tu chegou até aqui, por favor, dá o like no vídeo, tá? Hype. E vamos lá, gente, porque, de novo, que nem eu falei, me causa muita surpresa, pá. Me causa muita surpresa o Arthur ser tão rejeitado por uma porcentagem importante de torcedores do Grêmio, tá? Me causa muita surpresa, eu não achei que fosse assim até eu começar a abordar esse assunto mais a fundo dentro das minhas lives, tá? Então, deixa a tua opinião aí, vamos conversar. Até uma próxima, tá, gente? Que o Grêmio faça a gente parar de passar raiva dia sim, dia também, que tem jogo, tá? Um abraço aos amigos. Tamo junto, até a próxima.